Dando continuidade ao treino de habilidades de compaixão, o THC4. O treino de habilidade de compaixão está dentro do projeto Cuidar, que é o projeto de espalhar a compaixão. Os 3 sistemas emocionais. Então, a gente já falou do que é compaixão, já falou de vergonha, culpa, autocrítica, que de alguma forma pode ser um impedimento, né, para treino de compaixão. E agora, falando de formulação das estratégias e falando de consequências não intencionais. Talvez isso mude a sua perspectiva dos sintomas e dos problemas que você vivencia, né? Então, tem como a gente mexer nisso, trabalhar isso. E o mais importante aqui é, se a gente passa a evitar as emoções desagradáveis, os estados corpóreos que a gente não quer sentir, a gente corre o risco, né, de ao evitar e fugir das emoções ditas ruins, da gente não vivenciar as boas, né? Então, talvez a ideia aqui seja a gente tirar um pouquinho desse mito de que tem emoção boa e ruim e que todas elas são protetoras, todas elas existem, continuam na humanidade porque elas nos protegem. Então, vou falar de uma formulação, é lógico que isso é um modelo teórico, modelo explicativo, né? E o professor Paul Gilbert propõe isso como a essência do que é a terapia focada na compaixão, a regulação emocional. Então, primeiro eu vou falar de 3 sistemas e depois eu falo um pouquinho como é que a gente junta tudo isso. E como é que a gente faz, né, para regular as nossas emoções? Porque a gente não sabe fazer isso muito bem, não. A gente sabe evitar emoções que a gente não gosta, a gente sabe fugir de situações que potencialmente nos fariam mal e a gente sabe ter estratégias para fugir daquilo, né? Comer demais, trabalhar demais, ficar 3 horas na academia, né? Então a gente acaba sendo prejudicado por esses comportamentos para evitar ter contato com o que está acontecendo aqui dentro. Um diagrama muito simples para tentar mostrar, olha só que interessante. Frente à ameaça, e aí qualquer ameaça, como você chamar de ameaça, a ameaça ela pode ser externa, como a gente já falou, medo externo, medo interno, a vergonha também pode ser externa ou interna. Então a ameaça ela não é só externa, não é só o mundo lá fora, porque ela pode ser a minha memória também, a forma como consistentemente eu me critico. Então vamos primeiro do lado vermelho, né? O que a gente sabe que mantém a ameaça e eventualmente piore a ameaça? Diálogos autocríticos. Oh, mas você é uma burra mesmo, por que você foi fazer aquilo? Você não devia ter feito aquilo. E aí eu fico me autocriticando, fazendo autobullying e assim é uma forma muito clássica de você ativar sentimentos de vergonha, culpa. E aí a sua memória fica em torno disso e você mantém a ameaça, você não muda isso. Qual a forma da gente diminuir a força dessa ameaça, especialmente se a ameaça for interna, forem os seus próprios pensamentos e crenças, né? O que está na literatura, o que a gente conseguiu provar no mestrado, foi que diálogos autocalmantes podem terminar com a ameaça, ou pelo menos podem diminuir essa ameaça. E aí a gente sabe que em oposição à vergonha e culpa, compaixão pode trazer essa segurança, esse apaziguamento. Então aqui a gente está falando que uma forma de regular as emoções é trazer diálogos não autocríticos, autocompassivos, autocalmantes, tá? E como é que a gente faz isso, né? Porque assim, é tão interessante, tem um monte de teoria e muita invenção que nem considero teoria, considero invenção mesmo. E aí o que acaba acontecendo? Você fica explicando, dando nome novo, mas você não diz como trata, você não diz como muda. Então, tá bom, então eu sou mesmo, eu sou um impostor, né? Então eu tenho síndrome do impostor. Mas como é que trata isso?
Se é que isso é um diagnóstico e não é, né? Ah, mas eu sou procrastinadora. Ah, eu sou procrastinadora, eu sou procrastinadora. Então, mas não ajuda em nada. Eu preciso entender como tratar, como mudar, como sair dessa situação, né? Ai, minha autoestima é baixa, minha autoestima é baixa, minha autoestima é baixa, preciso melhorar minha autoestima. Ah, eu vou no salão de cabeleireiro, eu faço plástica, eu faço um monte de coisa, mas não é por aí, né? Não é por aí que alguém é feliz, tá certo? Então, vamos lá. Muito do nosso sentido de self, eu, incluindo o que se passa nas nossas mentes, foi projetado para nós, para a nossa espécie continuar espécie, mas não por nós. Então eu preciso entender como o meu cérebro funciona, né? Então a maioria das pessoas precisa de uma explicação racional, lógica, para entender. Não é sua culpa, é como o seu cérebro funciona. Então, se você fica aí ruminando, catastrofizando, é como o cérebro funciona. Então, não é só você, não é só no seu cérebro, é no cérebro da raça humana. A ideia principal do professor Paul Gilbert na terapia focada na compaixão, ele trabalha essa regulação das emoções em torno de 3 sistemas de regulação do afeto, de regulação da emoção, de regulação emocional. No geral, eles estão muito desequilibrados, eles entre si não estão interagindo, e o objetivo principal do terapeuta e da terapia focada na compaixão é reequilibrar, tá? Deixar claro aqui também que reequilibrar não é atingir o equilíbrio, porque esse também é outra utopia que a psicologia vende, né? Ah, a gente precisa de equilíbrio emocional. Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio de temperatura no seu corpo 24 horas por dia. Como é que vai ter de emoção? Nem de pensamento. Ah, só quero pensar coisa boa, né? Não posso pensar coisa ruim. Não, impossível isso. Então a gente precisa entender como é que é essa interação e como que a gente oscila de um lado e do outro. E vai continuar oscilando. Só que se você se pegar com uma emoção muito ruim, uma sensação muito ruim, em vez de você tentar fugir, ir lá, sair, fazer outras coisas, você vai tomar contato com isso, vai compreender, vai sentir, e aí sim você consegue fazer a transmutação dessa emoção. Vamos lá. 3 sistemas, 3 cores. Primeiro, vermelho. Foco na ameaça. Então, o sistema vermelho é o sistema de proteção à ameaça. Para te proteger da ameaça, ele precisa focar na ameaça, certo? E qual é a intenção principal, a ativação principal desse sistema vermelho? Detectar rapidamente a ameaça. Para quê? Para selecionar a melhor resposta. Então, lutar, fugir, congelar, que é o flight or fly, né? Então, assim, tem uma melhor resposta para esta situação. Então, o sistema de proteção à ameaça, ele tá lá para te trazer a melhor resposta. E reagir, porque dependendo da resposta, se você tiver que sair correndo para salvar seu filho que caiu na água, você precisa de tônus muscular, de taquicardia, de um shot de adrenalina para você conseguir fazer aquilo, tá? Então a reação pode ser suor, náusea, taquicardia, bochecha vermelha. Então assim, o teu corpo agindo junto para poder dar a melhor resposta, tá? Muito do sistema vermelho está associado com essas emoções, né? Muita raiva, muito desgosto e muita ansiedade. Eventualmente essa ansiedade, porque tem que ser tudo muito rápido, você tem que detectar a ameaça e responder rapidamente. Pensando em cognição, a gente está sempre com essa lógica, não é? Melhor prevenir do que remediar. Por isso que a gente tenta sempre ter controle do ambiente, ter controle das coisas, porque nada melhor do que prevenir para não acontecer o pior, nem sempre.
E a gente acaba tirando conclusões precipitadas e se comportando de acordo, né? Então, fiquem com a ideia de que o sistema vermelho é o que nos protege da ameaça, e para nos proteger e nos ajudar a rapidamente ter o melhor comportamento, a melhor resposta, ela precisa ter o foco na ameaça, ok? Agora, o sistema azul é o foco no incentivo, é o sistema de impulso e direção, é o sistema do nosso mundo capitalista, né? Que está todo mundo inserido. O vermelho todo mundo tem também super ativado e o azul também. O que o azul está relacionado? Com buscar boas coisas, com satisfazer desejos, com querer, conseguir, progredir, focar, tá? Então, tudo que a gente faz, desde estudar, trabalhar, se dedicar, tem a ver com o sistema azul, mas tem uma parte do sistema azul que é mais a sobrevivência. Então, o sistema azul, ele também entende que a espécie precisa de comida para sobreviver, de sexo para perpetuar a espécie, de prazer, de excitação, de coisas boas, né? Então, trazendo isso para um contexto social, todos nós precisamos de amizade, de reconhecimento e de um status social. Então, a gente está sempre em alguma posição de um ranking social. Por isso que a gente usa tanto as mídias sociais, por isso que a gente se compara tanto, porque eu preciso saber o que o outro está fazendo para ver se o que eu estou fazendo é legal ou não. E inverter isso é um trabalho bastante forte, né? Então, o sistema azul está ligado com determinação, excitação e vitalidade. Então, para a gente estudar, trabalhar, conquistar as coisas, a gente precisa de muita determinação e motivação e vitalidade, porque fisicamente você tem que estar bem, você tem que ter esse tônus, né, de buscar as coisas. Então, está muito associado a bens materiais ligados à autoestima, ok? E agora o terceiro sistema, que é o sistema verde, que é o foco na afiliação, no pertencimento. E é o sistema de satisfação e alívio. Então, pense você em qualquer lugar, em qualquer situação, você precisa aprender a gerenciar o estresse e ter boas relações. Seja na família, seja no trabalho, seja onde você for. Chegou, você precisa gerenciar aquilo tudo que está acontecendo e ter boas relações. Então, isso está mais associado, o verde, a calma, segurança, proteção, cuidado, confiança, quietude, gratidão, paz. Então, tudo isso aqui, antidepressivo não traz, tá? O antidepressivo, ele trata a depressão, mas ele não traz isso aqui. Isso tudo aqui é um trabalho interno, tá? Então, para você encontrar contentamento, segurança, conectividade, não tem nenhuma pílula que traga isso para você. Esse é o trabalho da compaixão. Então, o sistema verde é o sistema da compaixão. Por quê? Porque ele vai estimular o seu sistema de segurança. Então, num mundo de medo e incertezas, em que você tenta ter controle externamente, o sistema verde é o contrário. Então, como é que você encontra a conectividade social sem ser pela comparação, mas sim pelo pertencimento, tá? Então, a ideia principal aqui é um estado de não procura. Geralmente as pessoas acham meio estranha essa expressão. Estado de não procura. Porque a gente está sempre procurando alguma coisa, né? A gente sempre quer mais, mais, mais. O estado de não procura, imagina você num lugar que está tão bom. Não só o que você está fazendo, o lugar, as pessoas que estão com você. E você não precisa procurar nada. Você já está bem. Esse é o estado de não procura. Essa maravilhosa sensação de que você é feliz sem fazer nada, tá?
E como é que a gente junta esses três sistemas? A ideia aqui é pensar que o sistema vermelho, ele existe para te proteger da ameaça. Então, erroneamente, até por questões de tradução, as pessoas falam que o sistema vermelho é o sistema da ameaça. Não, a ameaça já está no mundo, já está na sua cabeça. Você não precisa mais de ameaça. Você precisa de um sistema que te protege da ameaça. Então, vai detectar rapidamente a ameaça, vai selecionar a melhor resposta e vai te ajudar a dar conta de ansiedade, raiva, desgosto, tá? O sistema azul. O sistema azul é o impulso e direção. É o que te dá energia para buscar boas coisas, satisfazer desejos, querer progredir, focar. E é muito importante essas conquistas a partir do momento que você tem o básico, né? Casa, comida, enfim. O básico, você vai buscar mais reconhecimento, mais status social, porque você já não está mais preocupado só com sobrevivência física, comida, ter uma casa, enfim. E o sistema verde, que é o sistema da compaixão, ele vai focar na afiliação, no pertencimento. Então, é um sistema de satisfação e alívio, e que é o que te ajuda a ter boas relações, a ter calma, segurança, proteção. Também é o sistema da gratidão, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender como é que esses três sistemas interagem. Ele com ele mesmo, ele com o verde com o vermelho, o verde com o azul, entre eles, tá? Então, a forma da gente entender isso é pensar que na nossa sociedade o azul está muito ativado. A gente é uma sociedade hedonista, capitalista, né, em que o dinheiro tem muita força. Então, o sistema azul são os bens materiais ligados à autoestima. Então, eu compro coisas para aumentar a minha autoestima. Só que quanto mais eu compro, mais eu preciso comprar, né? É assim que funciona. O vermelho, se você não respeita o sistema vermelho e se você está fugindo do que a sua emoção está pedindo para você fazer, que é aquela estratégia das consequências não intencionais, você não consegue mais entender que o sistema vermelho está lá para te proteger. Então, parece que é uma ameaça, não é uma ameaça. Existem situações que é melhor congelar, respirar fundo e esperar passar. Tem situações que é melhor lutar, que é melhor defender seus direitos. E tem situação que é melhor se retirar. E a gente geralmente está contra isso, né? E isso 24 horas por dia é essa epidemia de depressão que a gente vive, de pânico, de transtorno de ansiedade. O verde é o que menos é usado na nossa sociedade. Então, não é que você vai escolher um sistema, não é que um sistema é melhor que o outro. Isso, assim, é uma mega, assim, é simplificar o máximo de neurociências, neurobiologia da compaixão, né? A gente está muito pouco no sistema verde, né? Então, a maioria sai de casa, vai estudar em outra cidade, muda de país, muda de emprego, de casa, muda de casamento, buscando mais, né? Só que, na verdade, a gente descobre que a gente muda de país e a gente leva a gente junto, né? Muda de casamento, leva a gente junto. Então, se você não resolveu as suas questões emocionais, não tem essa habilidade de regulação emocional, você vai espalhando raiva, agressividade e violência por onde você passar. Muita gente me fala, então eu quero ficar no verde. Então, não quero que você fique no verde. Eu quero que você aprenda a ativar o sistema verde. Por quê? A maioria das terapias vão trabalhar, seja comportamental ou cognitiva, vão trabalhar muito com o sistema vermelho para neutralizar, para diminuir.
Aqui é um pouco diferente, porque eu vou trabalhar ativando o verde. Ao ativar o verde, ao te trazer para o verde, num exercício de 1 minuto, você vai para o verde, você vai ativando uma circuitaria da compaixão. E não ocupa o mesmo o estado corpóreo, não dá para você estar no vermelho e no verde ao mesmo tempo. Então você sai do vermelho e usa o verde para te apaziguar. Essa é a ideia principal, isso é o que eu mais ouço dos pacientes, tá? E o azul? Quando que o azul pode ser ruim? O azul pode ser ruim quando você, por exemplo, não aceita que alguém terminou uma relação com você e você quer de qualquer jeito. Quando você não aceita, quando você é demitido de um emprego, por exemplo. Quando aquela promoção que você achou que era sua foi para outra pessoa. Então, o azul pode estar envolvido com muitas questões nossas do dia a dia, de trabalho, de estudo, né? De lazer, inclusive, né? Então, o azul, eventualmente, tem a ver com aquelas férias super, mega, hiper planejadas e que você volta 15 dias depois mais cansado e raivoso do que você foi, porque era para ser perfeito e não foi. Então, a ideia é que você tire férias levando o verde ativado, né? Então, a gente fala muito isso, assim, né, do sistema verde. Então, todo o trabalho de treino de habilidade de compaixão é treinar o sistema verde, tá? E aí, dá para pegar esse diagrama e fazer algumas anotações, entender mais ou menos como é que a gente anda muito vermelho e verde, vermelho e azul, e muito pouco no verde. E a ideia é ativar o verde, tá bom? E o que tem de importante no engajamento terapêutico? Que o terapeuta, na terapia focada na compaixão, mas também no treino das habilidades de compaixão, que não é terapia, mas é terapêutico, vai usar habilidades de expressão dos atributos de compaixão, portanto, o sistema verde. O cliente vivencia essa relação segura de uma forma compassiva. Isso diminui vergonha e culpa. Em inglês é algo que diminui a vergonha e diminui a patologia. Então seria despatologizante, tá? E essa interação de terapeuta e cliente vai desenvolver atributos de compaixão e autocompaixão. E as habilidades compassivas também começam a ser dirigidas para mim mesma, né? Então, eu também encontro um sistema verde dentro de mim que passa a estar mais ativo. Qual é a lógica desse treino da mente compassiva ou treino de habilidades da compaixão? Primeiro, desenvolver sentimentos de compaixão, pensar no seu passado e nas estratégias de segurança naquele diagrama, repensar os seus comportamentos, porque eventualmente, se isso começou quando você tinha 7, 10, não faz sentido você com 30, 40 ainda tá tentando provar alguma coisa para alguém, pai agressivo ou mãe inadequada, né? Entender as nossas mentes, não é sua culpa. Então, entender que muito dos seus comportamentos lá atrás, simplesmente é um cérebro humano protegendo uma criança. E que se você entender isso, portanto, não é sua culpa, muda tudo. Porque entender que não é sua culpa, entender que o teu cérebro fez o melhor para te proteger, é bárbaro. Mas te traz a responsabilidade que daqui para frente, agora que você sabe, agora é responsabilidade sua. E a aceitação compassiva, que é a integração dos múltiplos eu. Então, a maioria das pessoas tem vários papéis, vários personagens em vários palcos diferentes, né? Então, geralmente uma pessoa, ela é filha de alguém, irmã de alguém, tia, sobrinha, afilhada, mãe, avó. Então, a gente tem vários papéis, isso pensando em núcleo familiar. No trabalho, eu sou professora em algumas situações, eu sou aluna em outras, sou supervisora, sou supervisionanda, né? Então, os papéis mudam, tá? Então, a gente não é a mesma pessoa em todos os ambientes, mas geralmente a gente quer ser
perfeito em todos os papéis, né? Então, às vezes não dá. Então, aceitar compassivamente, e pode ter um eu melhor do que o outro eu, mas todos eles perfeitos, muito raro, né? O custo é muito alto. Então, os exercícios são exercícios de imagem, de foco, atenção plena, né? Você ter consciência do que está acontecendo e tentar usar melhor isso. E reformulação. Então, por exemplo, o diagrama de formulação das estratégias, você precisa reformular a forma como você entende por que você é como você é. Então, não é sua culpa, né? Isso é uma boa notícia, não é sua culpa. Somos todos iguais, tentando ser perfeitos e sofrendo muito por achar que isso é possível, né? A gente pode ser muito bom em muitas coisas, mas essa perfeição geralmente causa muito sofrimento, né? É isso. Mais um treino de habilidades de compaixão. Aqui é óbvio que é uma ideia muito cognitiva, muito das neurociências, porque de fato eu acredito nisso. Eu acredito que muita gente é como eu, precisa de uma explicação lógica, racional, baseada em evidências, né? E isso é importante para a gente, pelo menos, arriscar a fazer o treino, tá bom? Obrigada.